Olá, pessoal. Na aula introdutória, a gente comentou que a gente ia continuar aprendendo formas de programar. Tá? Então, algoritmos não foi tudo, em questão de lógica de programação. Existem outras formas de você programar. Tá? Essa forma ela é o que a gente chama de recursão e é o assunto da aula de hoje. Né? A recursão é um dos principais assuntos aqui que a gente vê em algoritmos 2. Ok? Então, essa aula é uma introdução à recursão, como eu falei, mas a gente vai acabar usando assim a recursividade na grande parte aqui do curso de algoritmos 2. Tá? Em alguns pontos a gente acaba voltando a descrever algoritmos do jeito que a gente já conhece, tá? Mas esse é um assunto bem importante aqui para essa disciplina. Então, assim, o exemplo clássico para começar entendendo a recursão ou recursividade é o exemplo do fatorial, tá? Então, vamos supor, tá? E essa é a minha forma aqui de tentar explicar a coisa de um jeito mais simples. Vamos supor, tá? Que magicamente, tá? Esse magicamente vai ficar menos mágico daqui a pouco. Tá? Supor que magicamente você já sabe o valor do 26 fatorial. Tá? Alguém te contou lá o valor do 26 fatorial. Se você já tem o valor do 26 fatorial, como é que faz para você calcular o 27 fatorial? Bom, muito simples. Tá? O 27 fatorial a gente sabe, né, que n fatorial é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2, etc, até 3, 2, 1. Né? Então, o 27 fatorial seria o 27 multiplicado pelo 26 fatorial. Tá? Porque, de alguma forma mágica, eu já conheço esse valor 26 fatorial. Beleza. Usando a mesma ideia aqui, né? Vamos supor que eu já sei magicamente o valor de 52 fatorial, né, que é um número bem grande, gigante. Como é que eu faço para calcular o 53 fatorial? Mesma coisa. 53 fatorial ele vai ser 53 vezes o número que eu já conheço magicamente aqui. Tá? Eu posso generalizar esse raciocínio. Né? Se eu já sei magicamente o valor de n menos 1 fatorial, como é que eu faço para calcular o n fatorial? Está aqui. O n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial, que magicamente eu conheço. Tá? Então, tudo bem que ainda não está claro o que significa esse magicamente, mas a gente vai avançando aos poucos aqui. Tá? Bom, vamos supor, eu dei um nome aqui de f de n para a função fatorial. Tá? Então, o f de n recebe um parâmetro n aqui e me devolve n fatorial. Tá? Então, se eu só estou dando um nome aqui, né, para a função. Então, eu poderia escrever o que tinha antes, né? Antes estava assim, né? N fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Agora, como eu chamei isso daqui de f de n, então isso daqui se transforma no f de n menos 1. Tá? Então, eu poderia escrever nesse formato aqui. Tá? Bom, se você parar, olhar para isso daqui, né? Talvez você sinta alguma coisa estranha aqui. Né? Então, o que há de estranho nessa função acima? F de n igual a n vezes f de n menos 1. Tá? Então, talvez o que você acharia estranho, eu acho que eu achei estranho a primeira vez que eu vi, é que é a primeira vez que eu vejo uma função definida em termos dela mesma. Né? Como assim? Porque você tem a função f aqui, que para você definir o valor dela, ela usa ela mesma aqui para definir. Tá? Por que isso é estranho? Porque geralmente a gente está acostumado a ver coisas do tipo f de n igual a n quadrado, ou f de n igual a e elevado a n, né? E aí basta você plugar o valor do n desejado, né? Plugar entre aspas aqui, e podemos calcular o valor da função. Tá? Aqui a coisa não funciona bem desse jeito, porque se eu plugar aqui f de 5, eu vou ter 5 vezes f de 4. Só que eu não tenho o valor direto do f de 5 aqui, né? Porque isso depende de outros valores aqui, da própria função. Né? Não é igual a esse caso aqui.
tá? Então isso é bem estranho, né? Isso é uma definição muito estranha, tá? Bom, vamos pegar isso daqui e vamos raciocinar um pouquinho sobre isso para a gente entender como é que funciona essas funções definidas em termos delas mesmas, tá? Então eu vou abrir aqui o meu rascunho aqui. A minha função ela era assim, f de n, que é igual a n vezes f de n menos 1. Tá? Como eu falei, se eu plugar simplesmente um valor aqui, um número aqui, ela não vai me devolver o valor diretamente. Tá? Mas se esse trecho aqui, né? Se esse trecho aqui ele respeita o mesmo formato, então eu poderia dizer que o f de n-1 ele é o parâmetro da função, porque aqui, ó, como é que é o f de n? F de n, o f do parâmetro, é o parâmetro vezes o parâmetro menos 1. Então tá aqui, ó, f de n-1 o que é? É o parâmetro, que é n-1, vezes o f do parâmetro menos 1. Então, n-1 menos 1, que é n menos 2. Tá? Não posso esquecer aqui, né, esse n aqui, né, esse n aqui, que vem multiplicando aqui. Tá? Então, fica n-1, f de n-2. Usando a mesma estratégia, eu poderia abrir esse f de n-2, se ele está definido nesse padrão aqui, nesse formato. Então, o f de n-2 é o parâmetro, né, que é n-2, vezes a chamada de f de n-3. Tá? Então, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho n vezes n-1 vezes n-2 vezes f de n-3. O que acontece aqui agora? Se você for olhar essa parte, o que está acontecendo aqui? O fatorial está se formando, tá? N vezes n-1 vezes n-2 e assim por diante. Tá? Eu poderia abrir isso daqui mais uma vez, vai aparecer um n-3 ali. Tá? Essa é a forma que a gente raciocina aqui com esse tipo de função definida em termos da própria função. Né? Uma novidade para a gente. Ok. Então tá aqui, ó. O que eu tinha escrito ali no quadro branco é o que eu tentei fazer aqui, né? Então eu abri o f de n-1, aí ficou n-1 vezes f de n-2, abri novamente, ficou n-2 vezes f de n-3, e eu percebi agora aqui que o fatorial está se formando, né? Então, mind blowing, né? Esse daqui, você falar, meu Deus, eu nunca vi uma definição, uma função definida em termos dela mesma, mas eu tô achando super legal porque aparentemente o fatorial está se formando aqui, né? Então, totalmente, né, um pensamento fora do que a gente está acostumado a ter, e mesmo assim está sendo útil para calcular o fatorial, tá? Muito legal isso. Bom, tem um problema com isso daqui, tá? Qual que é o problema? Vou voltar lá para o meu quadro branco. Então vamos tentar ser um pouquinho mais concreto aqui e plugar um valor específico aqui pro f. Por exemplo, f de 4, tá? Seguindo esse padrão aqui, né? Esse padrão aqui da função, eu teria o quê? 4 vezes f de 3. Só que o f de 3 a gente pode abrir aqui, né? Então ficaria multiplicado por, abrindo, então vai ser 3 vezes f de 2, tá? E isso daqui vai ser igual a, abrindo aqui, né?
Sempre gosto de colocar, às vezes, uns parênteses aqui, mesmo que não seja necessário, mas se você está multiplicando aqui, às vezes vai evitar alguma confusão nesse tipo de raciocínio, tá? Então, bota o parênteses aqui, depois a gente acaba ignorando o parênteses aqui. Opa, aqui eu fiz errado, aqui é 4 vezes 3. Aí o f de 2 é 2 vezes f de 1, tá? Vamos transferir para cá. Isso daqui vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes o f de 1 se torna 1 vezes f de 0, tá? E aí aqui vai ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes f de 0. O que é f de 0? Vai ser 0 vezes f de menos 1, né? Menos 1, tá? Bom, aqui talvez aí a gente já comece a identificar o problema, porque eu estava indo bem, ó, até aqui eu estava indo bem, eu tinha 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que de fato é o fatorial de 4, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando chegou no f de 0 aqui, eu multipliquei tudo por 0, perdi todos os números, né? Qualquer coisa multiplicado por 0 vai dar 0, e ainda comecei aqui com f de menos 1, tá? E aí esse negócio vai embora, f de menos 2, f de menos 3 e assim por diante, tá? Então tem um problema aqui com essa nossa definição aqui, tá? Como é que a gente faz para consertar isso? Bom, é muito simples. Basta a gente adicionar um caso particular da função, né? Então, para corrigir, eu falo assim, bom, o padrão da função continua o mesmo, para qualquer valor de n que seja maior do que 0. Mas se o n for igual a 0, tá? Aí eu digo que a função vale 1. Né? Ou seja, f de 0 é igual a 1. Tá? E aí, ó, testar para f de 4. A gente fez ali o f de 4, né? Então o f de 4 ele chegou naquele ponto em que deu f de 4 é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes f de 0. Só que quando ele chegar no f de 0, ele vai ver que o parâmetro aqui, n, ele é 0. Então ele não vai cair nesse caso geral aqui, né? Ele vai cair nesse caso específico aqui, tá? E ele diz que o f de 0 é 1. Então isso daqui se transforma em 1, tá? E aí eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, que é o 4 fatorial, né? O 24, tá? Perfeito. Inclusive isso é perfeito, a gente não fez isso daqui só para corrigir esse formato aqui, a gente não fez só para isso. A gente fez por outro motivo, porque também f de 0, o que é f de 0? f de 0 é o 0 fatorial. E o 0 fatorial, lá da matemática, a definição dele é 1. Tá? Então está correto esse 1 aqui. Tá? Não é só para corrigir um problema, mas é porque o f de 0 é 1. Tá? E também porque f de menos 1, f de menos 2 não está definido matematicamente. Pelo menos não da maneira tradicional como a gente define fatorial. Tá? Então tá legal isso daqui. E essa função aqui, ela serviu para a gente calcular o 24 fatorial. Tá? Então, assim, recapitulando aqui, o que eu fiz? Né? Eu supus assim, vamos supor magicamente que eu conheço o valor do n-1 fatorial. Como é que eu faço para calcular o n fatorial? Bom, isso me levou a essa fórmula aqui. Tá? Isso me levou a essa fórmula. E essa fórmula, depois que a gente fez aqui um conserto aqui, né, nela, né, ela de fato foi interessante para eu calcular o fatorial aqui. Tá? Então, magicamente, quando eu coloquei ela magicamente, não é tão magicamente assim. Tá? Na verdade, você tem que ir abrindo as coisas ali, né? Tá? Muito bem. Bom, o que a gente sabe de uma função matemática? Uma função matemática recebe uma entrada, n aqui, e ela devolve uma saída, né? O próprio f de n é a saída, tá? Pode ser um outro número. Se parar para pensar, uma função em linguagem de programação faz a mesma coisa, né? Você tem uma função, que eu posso chamar de f, eu tenho os parâmetros de entrada, e ela me devolve um valor de saída.
tá? E aí eu fico com essa questão. Seria possível usar essa ideia matemática em linguagens de programação? E a resposta é sim, tá? Sim. E aí que começa a ideia da recursão, da recursividade dos algoritmos recursivos. Tá? Então eu acho isso muito, muito legal, muito interessante. Tá? Então, ó, só para deixar assim bem concreto, eu sei que a gente tinha falado que em Algoritmos 2 a gente quase não ia trabalhar com linguagens mesmo de programação, né? Mas eu fiz questão de colocar aqui, tanto em linguagem C quanto em linguagem Pascal, só para você ver que sim, dá para fazer, tá? Não é só lá uma coisa abstrata lá dos pseudocódigos, não, dá para fazer. Olha aqui em linguagem C como é que ficaria, né? Talvez é melhor a gente ver em linguagem Pascal, que é a linguagem que a gente já conhece aqui, né? Então, ó, em Pascal, eu tenho uma function, né? Eu chamei ela de f, e ela recebe como parâmetro um número n inteiro, e aqui é o que ela devolve, ela também devolve um inteiro, né? É o análogo a eu escrever isso daqui na matemática. F que pega um número natural, na verdade, né, seria inteiro, mas enfim. E aqui é natural e devolve, né, um número natural. Né? Isso daqui é o tipo protótipo da função lá na matemática, é assim, né, que a gente escreve. Uma função f que recebe um número inteiro e devolve um número inteiro. Tá? É o que está aqui no protótipo da função. E aí o que ele faz? Recebendo esse número n aqui, se o n for igual a zero, ele diz que o valor da função, o valor devolvido aqui, vai ser 1. Né? Caso contrário, o valor devolvido da função é n vezes f de n menos 1. E aqui ele chama novamente a função. Tá? F, a mesma função f. Então é como se ela tivesse... É como se essa linha de código aqui ficasse travada aqui. E ele não vai terminar a execução da função, né? Ele não vem para o end aqui, enquanto ele não fechar esse valor aqui. Mas para ele fechar esse valor, ele tem que chamar novamente essa função aqui, tá? E aí a função ela termina lá só, né, quando chegar nesse zero aqui, tá? Aqui em linguagem C, tá? Linguagem C, aqui é o valor de retorno, né? Então é a mesma coisa que esse daqui de Pascal, tá? E que é o valor de entrada, int n, aí você faz um teste, if n igual a zero, o igual aqui é a igualdade, tá? Em C é assim, funciona. Porque se colocar n igual a zero, é o que em Pascal seria o n recebe zero. Tá? Não é objetivo aqui de algo 2 a gente explicar isso, mas é só porque veio ao caso aqui agora no momento, tá? Aí return é o jeito que você faz lá em C para retornar o valor de uma função. Então vai retornar 1 aqui se for 0. Caso contrário, ele faz n vezes n, f de n menos 1 aqui, tá? Então isso aqui em linguagem C. Então, novamente, my mind is blown, né? Mind blowing, essa ideia aí de você conseguir transformar essas funções, que já são funções fora do padrão na matemática, você consegue transformar isso também em funções na tua linguagem de programação, tá? Então, percebam aqui que não tem laço, né? Não tem while, não tem repeat, não tem for, tá? E sendo que normalmente, com o conhecimento que a gente aprende lá em Alg 1, seria necessário para calcular o fatorial, você precisa pelo menos de um comando de repetição, tá? Então as repetições elas são feitas aqui, só que elas são feitas pela própria chamada da função chamada recursiva, né? Quando você vai entrando nessa recursão aí. Então, definir uma função matemática ou computacional, né? Uma função lá da matemática ou aqui das linguagens de programação e tal, a partir dela mesma é chamado de recursão ou recursividade. Em Alg 2, quase sempre a gente vai ver algoritmos recursivos, tá? Quase sempre. Às vezes não é muito
prático escrever sempre os algoritmos recursivos, a gente acaba abandonando. Mas a gente vai fazer um esforço, pelo menos na primeira metade do curso, de praticamente só ver algoritmos recursivos, porque é uma ideia nova, né, para vocês aprenderem, tá? Vai ser difícil de entrar na cabeça no início. A gente está muito acostumado lá com os fors e whiles, aquelas coisas. Então, excepcionalmente nessa aula, a gente vai ver códigos reais e não pseudocódigos, porque eu tinha falado lá para vocês que em Alg 2 a gente trabalha com pseudocódigo, mas não. Aqui a gente vai ver códigos reais, só porque senão fica assim até meio difícil de você imaginar que dá para fazer isso na linguagem de programação, né? Então eu quero mostrar exemplos reais mesmo de linguagem de programação, para daí vocês se convencerem de que isso funciona, né? Obviamente, eu não vou fazer aqui, mas obviamente é interessante você chegar lá depois na tua casa e programar um desses códigos recursivos, né? Só para você ver funcionando, é legal, tá?